Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Lígia Guelph e hoje eu vou fazer uma resenha aqui que está uns 2 anos atrasada, que é do livro As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Esse livro aqui, o título em inglês, eu tenho ele em inglês, ó. Aqui aquela capa da frente já perdeu, já amassou, que ele tinha vindo com uma capa vermelha. The Laws of Human Nature, Robert Greene, tá? E eu tenho a edição em português de Portugal, As Leis da Natureza Humana, do Planeta Estratégia, chama a editora. Por que eu tenho os dois? Porque eu comprei primeiro em inglês, né? Porque não tinha em português, não tinha tradução quando saiu. Gosto muito desse autor, então comprei, li em inglês e depois eu vi que saiu em português, acabei comprando em português também, tá? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre, tá? Bom, o que eu tenho para falar do Robert Greene? É um autor que eu gosto muito. É um autor polêmico, muita gente fala mal dele porque tem as 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, todos esses livros já tem resenha aqui no canal. Tem uma playlist do Robert Greene, né, que eu fiz aqui no canal falando dos livros dele. Vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui no card também, tá? Ele é um autor polêmico porque ele sempre, que nem as 48 Leis do Poder, é um livro que supostamente te ensina a dar golpes. Eu já leio com outra abordagem, para assim, né, para ver como os golpes são dados para eu me precaver. Não necessariamente que eu vou usar esse livro para dar golpes. Né? A gente vê como os políticos trabalham, como os estelionatários trabalham, os golpistas, então é legal a gente ter esse contato. A Arte da Sedução, por exemplo, é um livro que fala muito sobre como seduzir uma pessoa específica ou as massas, como criar uma figura carismática. Estuda os arquétipos, os grandes arquétipos sedutores que a gente tem, né? Hoje em dia está na moda os arquétipos, mas bem antes ele já falava do arquétipo da Marilyn Monroe, da Cleópatra, né? Da estrela. Então é muito legal para você aprender esse tipo de coisa. Podem ser usados para o mal? Claro que podem, mas tudo pode ser usado para o mal, né, gente? A maioria das coisas. Então, o 33 Estratégias de Guerra é um livro maravilhoso, né? Onde você aprende a extrair o melhor de você, sabe? Assim, no sentido de produzir, de ter resiliência com os eventos da vida. Então é um livro bem legal. As Leis da Natureza Humana, quando eu comecei a ler, eu pensei assim, lembrando que isso daqui, gente, é uma resenha, não é um resumo, tá? Então, resenha, não resumo. Quando eu comecei a ler, eu tive a impressão que ele estava fazendo um resumão dos livros dele, né, de todos os livros que ele já havia escrito. Eu, como sou muito fã, estudei muito a literatura dele, né, os livros dele, tem um caderno de anotações, enfim. Eu fui percebendo alguns temas se repetindo, ele falando de alguns temas, tal, mas depois, assim, foi no primeiro e segundo capítulo, depois eu já fui percebendo que era material novo. Então, quais são os materiais, ele repete algumas coisas, claro, mas quais são os materiais novos que eu pude perceber aqui? Primeiro, ele falando sobre a linguagem corporal, inclusive citando Paul Ekman, que é um grande especialista da linguagem não verbal, da linguagem silenciosa, né, da linguagem corporal mesmo. Tem um capítulo só sobre isso, falando sobre linguagem não verbal, que é bem legal, né? Tem outro capítulo que ele fala sobre a inveja, que é um capítulo ótimo, é um capítulo inteirinho falando sobre a inveja, como você perceber a inveja nos outros e em si mesmo, quando você é um invejoso, porque nós também não somos santos, né? Nós também temos esses comportamentos. E é um capítulo maravilhoso, né? Que são os que eu mais gostei. E uma coisa legal, que o último capítulo ele fala sobre o sublime. O que é o sublime, gente? Antigamente, quando a gente lia ele, eu ficava, será que ele acredita em Deus? Será que ele acredita numa espiritualidade? Né? Eu pensava comigo, porque eu acredito muito, né? Eu trabalho com isso, então para mim é muito natural. E eu tinha essa curiosidade. O que aconteceu com o Robert Greene? Ele teve um derrame, né? Faz, acho que não sei quantos anos exatamente, mas faz um tempinho aí ele teve um derrame, ficou com uma parte do corpo toda paralisada por um tempo, né? Depois ele fez fisioterapia. Hoje você vê as entrevistas dele, ele já tá até que falando melhor, mas ele não mexe uma parte do corpo ainda, tem algumas dificuldades. E é engraçado que daí, nesse livro aqui, ele começou a falar sobre o sublime, tá? Eu não sei exatamente se o derrame foi antes ou depois da conclusão desse livro, né? Não sei se ele terminou o livro então teve o AVC ou se foi antes, tá? Eu não tenho essa informação. Se você souber, deixa aqui na descrição do vídeo.
Mas é legal ele falar disso, e a gente percebe na leitura do capítulo que sobre a espiritualidade que ele resgatou, ou desenvolveu, ou percebeu, ou descobriu, sei lá. Né? Então o sublime é o quê? É Deus, o universo, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente, né, que a gente não entende direito, mas que faz parte da nossa vida. Então achei bem legal ele colocar isso daqui no livro, que mostra uma maturidade dele também, né? Não estou falando aqui que, tá, por favor, internet, não estou falando que a pessoa que não acredita em nada não é madura, não é isso que eu falei, ok? Estou falando que ele, no processo da vida dele, foi percebendo algumas coisas. E legal isso se refletir na obra dele, tá bom? O livro aqui tem muitos capítulos, é um livro de 750 e poucas páginas, tá? São muitos capítulos. Eu gostei. Geralmente, pessoal, tem gente que fala mal das traduções para o português de Portugal. Nós, como brasileiros, às vezes a pessoa tem dificuldade com alguns termos, né? Eu não tenho dificuldade, eu acho que dá para ler muito bem. Tudo bem que eu fiz faculdade de letras, então eu estou acostumada a ler literatura portuguesa, mas eu não achei que é difícil para as pessoas entenderem não, tá? Então aqui vai ter os capítulos, ó, são 18 capítulos, né? A gente vai ver aqui domínio, eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo, né? Lembrando que não é resumo, tá? Mas falando sobre dominar o seu lado emocional, né? Que é sobre a gente ser reativo e reagir na hora quando alguém faz algum desaforo. Transforme a autoestima em empatia, que esse capítulo aqui é muito legal, o 2 e o 3, né? Que aqui, ó, transforme a autoestima em empatia, veja por trás das máscaras das pessoas, que é de leitura dos outros. Como é que eu vou ler as pessoas? A gente tem o péssimo defeito, e isso ele já falou na Arte da Sedução, o péssimo defeito de a gente querer se mostrar muito, a gente querer falar as nossas opiniões, querer falar, né? Olha como eu sou legal, como eu sou inteligente, como eu sou talentoso. E às vezes você não enxerga o outro. Na sedução isso atrapalha muito, que é assim, a pessoa que vai vender uma coisa, o vendedor que não ouve a necessidade do cliente, que não escuta o cliente, o sedutor que não sabe olhar, né, o seduzido, as necessidades daquele seduzido. Então ele fala sobre isso. Então veja por trás das máscaras, as pessoas usam máscaras e muita coisa do que a pessoa fala, do que a pessoa professa, não é verdade, né? Lá dentro do eu dela é outra coisa. Então ele fala para você, ele dá aqui ferramentas para você identificar o que está por trás ali da máscara. Determine a força de caráter das pessoas. O 5 já entra meio que na arte da sedução. Torne-se um objeto inatingível de desejo. Aqui ele já vai falar de marketing pessoal ou de produtos. Eleve a sua perspectiva. Você percebe, ó, já tem aqui dos 33 estratégias de guerra. Para mim é muito fácil, foi muito fácil identificar os capítulos, relacionar com outros livros dele, porque eu estudo muito esse autor, tá? Diminua a resistência, 7 aqui, né? Diminua a resistência das pessoas, confirmando a opinião que elas têm de si mesmas, que é o espelhamento, que ele ensinou lá na arte da sedução, né? Mude as suas circunstâncias mudando de atitude, que é 33 estratégias de guerra, tá bom? Confronte o seu lado sombrio, cuidado com o ego frágil, que aqui ele fala nas 33 estratégias e também nas 48 leis do poder, tá? Conheça seus limites. Você vê que aqui, ó, tem capítulos de autoconhecimento e de conhecimento do outro, né? Um complementa o outro aí. O capítulo 12, reconecte-se com o masculino ou feminino dentro de você. Hoje em dia não está na moda de falar do sagrado feminino? Ele já estava falando isso faz tempo, gente. Avance com um senso de propósito. Resista à pressão descendente do grupo, que é muito legal esse capítulo aqui. Como você não ser uma marionete na mão de um grupo, na mão de um partido político, de uma ideologia. Como você não ser a Maria vai com as outras que segue a moda. Como você ter aí a sua leitura, a sua visão do mundo. Façam os outros quererem segui-lo, que é sedução misturado com 48 leis do poder. Aqui, ó, o capítulo 16, veja a hostilidade por trás da fachada amigável, que deve falar da inveja, tá? A questão da inveja eu vou fazer depois um vídeo. Se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre esse capítulo, escrevam aqui embaixo, por favor, caso vocês queiram. Que eu sou uma pessoa, gente, que eu nunca fui de acreditar muito em inveja. Minha mãe falava assim, as pessoas têm inveja de você. Eu falava, mas por quê? Não tem motivo, sou uma pessoa normal. Mas com os anos a gente foi vendo que isso funciona, que isso existe.
E eu trabalho com espiritualidade, então realmente a energia da inveja não é legal e dá uma afetada na vida da gente. Não que eu seja santa, não que nós não somos santos, eu também já tive inveja dos outros e tenho de vez em quando, é normal. Mas saber dominar a inveja, ele fala disso aqui, né? Se você tem inveja de alguém, saber dominar isso, saber usar isso como inspiração e não como instrumento de querer destruir o outro, tá? Mas os sinais da inveja são, nossa, eu sou muito apaixonada por ele, né? Aproveite o momento histórico, é muito legal, que ele vai falar sobre, aqui nas 48 Leis do Poder tem, né, de você fazer a leitura dos sinais dos tempos, né, o que está na moda, o que está acontecendo. Tem uma cantora brasileira, que eu não vou falar aqui quem é, mas vocês devem saber quem é, que aproveita muito isso. Tenho certeza que ela leu esses livros, porque que nem tá uma coisa dando hype, ela vai lá e pega. Tá um artista dando hype, ela vai lá e faz parceria, né? É saber aproveitar o momento histórico. E depois o último capítulo, que fala sobre o sublime, medite sobre a nossa mortalidade comum, né? De ver assim, por mais inteligente que você é, né? Você vai morrer um dia. Então você não é um Deus, sabe? Então é bem legal o que ele fala aqui. Eu achei muito elegante. Tem até entrevistas na internet dele falando assim, só sobre o sublime. É bem legal, tá bom? Então a versão em português está muito boa, tá, gente? Se você lê inglês, gosta de ler inglês, aqui tá o meu todo sujo, porque eu li ele, risquei, fiz 1000 anotações, tá sujo pra caramba aqui. É legal também, é um inglês que dá para entender bem, não é nada assim absurdo, tá? Se você tem a influência, você vai conseguir entender. O meu tá todo riscado, ó. Risquei muito, eu fiz vários estudos dele, porque não tinha em português antes. Mas tá guardadinho aqui, tá? Então tem as duas versões, são muito legais. Já falei, vou deixar o link na descrição para vocês. Só fazendo um comentário para terminar aqui, teve uma moça, não vou lembrar o nome dela, mas ela deixou um comentário assim: Lígia, você não acha que o Robert Greene, ele gera um karma muito ruim com os livros dele? Porque os livros ensinam a você a ser safado, né? A você dar golpes. E também ensinam você a ser precavido, que é o que eu faço. Eu leio para tentar entender melhor o mundo que a gente vive. Para não cair, por exemplo, na conversa do político aí na eleição, né? Com todas aquele teatro que eles fazem. E eu não acho que, não sei se gera karma, porque é aquele velho clichê, a eletricidade, né? A eletricidade pode ser positiva para eu gravar esse vídeo, tem a luz aqui, tem a força elétrica, né? Para eu te passar essa informação que é legal, mas a eletricidade também pode, né, ali dar o choque em alguém, fazer uma cadeira elétrica, enfim, né? As armas, elas podem ser legais para você se defender de um bandido, mas também para você cometer uma loucura. Então, as coisas têm um lado positivo e negativo. Eu acho que negar a informação, pegar esses livros aqui e proibir porque, ai, nossa, são informações perigosas, não, eu acho que a informação ela abre a cabeça das pessoas. Se a pessoa vai fazer um mau uso daquilo, é do caráter dela, é da índole dela. Mas eu acho que os bons, né, as pessoas honestas, as pessoas aí que têm caráter, não podem ser prejudicadas porque o político tal, ou o empresário tal, ou o golpista tal ali leu o livro e vai aplicar aquilo em você, e você bobinho ali vai cair. Ou o sedutor, né, tá muito na moda esses negócios de seduzir, como seduzir mulheres, como seduzir homens, né, técnicas de sedução. É legal você ler para a pessoa, quando essa pessoa for tentar te passar ali um golpe, você já reconhece. Como crescimento de vida, gente, a informação não pode ser negligenciada, não pode ser impedida, não pode ser censurada. Nós estamos vivendo uma época de censura grande, mas eu acho que banir o autor porque ele fala coisas feias não é legal, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Demorou muito tempo para eu postar aqui, eu estava ocupada com outras coisas, né? Mas continuo gostando do Robert Greene, continuo lendo bastante, admiro muito esse autor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil, tá bom? Os links, como sempre, estão aonde? Na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.